Olá, amigos, amigas, você está no canal Alma Luz. Nós estamos aqui para mais um Evangelho no Lar, que fazemos diariamente aqui no canal. Convidamos a todos vocês a participarem conosco, porque a gente faz de uma forma um pouquinho diferente. A gente está tentando fazer um estudo evangélico, né? A gente começou pelo Evangelho de Mateus e a gente vai seguindo, né? A gente faz uma leitura praticamente de um versículo por dia. Algumas vezes, como o vídeo anterior, acabam saindo 2 versículos de uma vez, porque um acaba dependendo do outro, mas normalmente a gente faz de uma forma sequencial, um versículo de cada vez, e tenta extrair dele o máximo de lições que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né? Então fica o convite. Eu não sou muito de falar curte, compartilha, subscreve, mas a grande verdade é que quanto mais gente curtir, quanto mais gente compartilhar, quanto mais gente se inscrever no canal, mais essa egrégora se fortalece e a gente vai aí aproveitando as vibrações, né, de todo mundo que se conecta para justamente fortalecer aqui a nossa vibração e mandar as nossas energias para o planeta inteiro, porque vocês sabem, no final a gente faz a fluidificação da água e a gente pede aí pelo nosso planeta com todo o carinho do nosso coração. Então, se gostou, fica aí com a gente. Vamos lá para mais um Evangelho no Lar. A gente faz sempre uma leitura de um livrinho de mensagens. Estamos lendo o livrinho Vinha de Luz e estamos na mensagem de número 23. Ela se chama E Olhai por Vós. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Isso é uma frase de Jesus que está em Lucas capítulo 21, versículo 34. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e desde muito recomendou vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso e não nos faltou com o roteiro antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, a terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Eita! Vamos fazer a nossa oração? Eu convido a todos a fecharem os olhos, irem respirando de forma pausada, para irmos nos conectando e unindo os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, nós elevamos uma prece ao nosso Mestre Jesus, o nosso divino amigo que sempre nos acompanha na caminhada e já viu essa mensagem que nós acabamos de ler aqui acontecendo nas nossas vidas
por muitos e muitos séculos. Ai, Mestre, dê-nos a força, a inspiração, o desejo e a vontade de finalmente fazermos a autotransformação que é necessária para encontrarmos caminhos novos, para que não fiquemos derrapando sempre nos mesmos erros, nas mesmas constelações, voltando novamente a reencarnar e sofrendo as consequências de escolhas dúbias que fizemos no passado. Que possamos, através de estudos como esse dessa noite, interiorizar a luz da verdade que contém nas suas palavras escritas nos evangelhos, que essas palavras elas calem fundo na nossa alma, que finalmente reconheçamos a necessidade de mudar atitudes, de deixar de alimentar situações, pensamentos, ideias, relacionamentos que nos trazem desequilíbrio, que tiram a nossa paz, que nos levam por caminhos os quais não queremos mais trilhar. Que não nos falte o seu amparo, a sua proteção, assim como dos nossos amigos na espiritualidade, nosso anjo da guarda, nosso mentor, nossos espíritos familiares, como a gente quiser chamar. E desses amigos que se encontram conosco hoje, ajudaram a preparar o ambiente onde estamos e igualmente irão nos ajudar com inspiração para que aprendamos o máximo que conseguimos no dia de hoje. Nós agradecemos profundamente, muito obrigada e que assim seja. Emmanuel, puxa a orelha, nossa, que é uma beleza, né? Meu Deus! Estamos aqui então, abrindo o abençoado Evangelho de Mateus. Nós estamos então no capítulo 2º do Evangelho de Mateus e nós já lemos a parte dos magos em Belém, que trata, né, de toda a história dos reis magos. A gente já leu o bloco que fala da fuga para o Egito, que trata então da ida de José, Maria e Jesus para o Egito para fugir da ira de Herodes. E agora a gente começa a ler o bloco Volta de José e seu estabelecimento em Nazaré. E a gente vai ter que ler 2 versículos, porque eu acho que faz mais sentido se a gente for até dar uma conclusão no primeiro versículo que a gente vai ler, tá bom? Então vai ser o versículo 19 e o versículo 20. E eles dizem o seguinte: Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Para quem estiver aí do outro lado pensando, poxa vida, né? Bem que o anjo podia aparecer para mim e falar para mim, né? As atitudes que eu deveria tomar na minha vida para me salvar. Primeiro, você não é Jesus. E segundo, eles aparecem sim, é que a gente não se lembra, gente. Isso é um fato mais do que patente, principalmente quando a gente crê, né, nesse Pai amoroso e infinitamente justo e bom, que não nos desampara nunca, mas que nos presenteia com a liberdade, e é uma liberdade maravilhosa, porque é a liberdade do Pai que confia no Filho, é a liberdade do Pai que sabe que o Filho vai fazer o que é correto, pode cair, pode bater a cabeça, mas vai um dia fazer o que é correto. E a gente precisa, sabe, ser dignos dessa liberdade que a gente recebe. É uma liberdade maravilhosa. E fazer um bom uso dela. Então, os anjos, eles aparecem sim, né? O anjo da guarda, espírito mentor, espírito familiar, a gente dá o nome que a gente quiser. A gente é avisado sim em sonhos,
A gente às vezes abre um livro e tem uma mensagem lá particular pra gente. A gente está numa conversa com alguém e alguém toca no assunto de algo que você estava pensando antes e você fala, meu, que coincidência. Não existe coincidência, gente, não existe. É que a gente precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E a gente precisa ter fé. Porque se a gente não tem fé, a gente fala, ah, que coincidência. E não foi coincidência. Não foi. Deus, Jesus, os amigos na espiritualidade, eles se fazem presente na nossa vida através dessas situações que parecem vindas do acaso, mas não existe acaso. E aí, né, cabe a nós, a nossa liberdade de ação, a nossa liberdade de escolha, livre-arbítrio, né, de usar então aquela sugestão ou não, né, de seguir o caminho X ou o caminho Y. Porque se Deus pegasse na nossa mão e levasse a gente, né, viesse, entregasse uma mensagem de mão beijada e falasse, olha fulano, segue para cá, segue para lá, faça isso ou faça aquilo, para nós, qual mérito haveria de conquistar alguma coisa, de realizar alguma coisa por vontade própria, de fazer uma autotransformação porque a gente quer fazer, não porque está acontecendo alguma coisa e veio o anjo e disse, olha, se você não fizer isso hoje, a partir de amanhã você não consegue mais ficar na nova terra. Você vai ser exilada junto com o pessoal pro outro planeta. Qual o mérito? E Jesus, gente, José, Maria, eles eram os pais de Jesus, mas a missão de Jesus, ela se sobrepõe a qualquer outra questão de ordem personalística. Jesus não precisa nenhuma evolução espiritual para, né, assim, em comparação com a gente que está aqui, que estava e está, né, até hoje encarnado na Terra. Então, nesse caso, as coisas aconteciam mais ostensivamente, porque era uma necessidade de proteção da missão daquele ser que merecia toda a proteção do universo, né? Bom, mas a parte disso, existe muita informação ainda nesses dois versículos que podem ser úteis para a gente na análise, para trazer aí para o nosso dia a dia lições. E eu acho que uma das lições muito legais é a que fala a respeito dessa espera da família de Jesus, porque eles estavam em terras estrangeiras. Ai, gente, só quem mora fora do país da gente sabe muitas vezes as dificuldades que existem nesse processo. Óbvio que uma coisa é você escolher, né, fazer isso atualmente, imigrar, ir morar e tal, e encarar tudo como uma aventura, né, um grande desafio, uma oportunidade, que legal. Não é disso que estamos falando, né? No caso deles, época completamente diferente, foram pela necessidade da fuga. E aí, você é o diferente, né? Você é o diferente de todo mundo. Nem sempre você fala a mesma língua que as pessoas, você tem que aprender e se esforçar. E ele, obviamente, né, José não era igual aqui, que a gente vai expatriado, né, vai trabalhar numa outra empresa, não era isso. Ele tinha que exercer o ofício dele de alguma forma lá para sustentar Maria e Jesus. Então, por uma série de fatores, gente, a questão cultural, questão de alimentos, uma série de fatores, provavelmente não foi fácil a vida deles no Egito, né? E mesmo assim, pacientemente aguentou José, aguentou Maria, aguentou Jesus, né? O tempo que era necessário, conforme havia sido dito pelo anjo que ele teria que ficar lá pelo menos, né, até Herodes desencarnar, para que então eles pudessem voltar para casa, né? Isso é uma lição de paciência fantástica, porque
A gente às vezes, né, a gente estava falando antes, né, do anjo se materializar ou da gente receber alguma mensagem é, de forma indireta, talvez, que nos guia no processo durante a nossa vida, e a gente nem sempre se lembra ou nem sempre considera algumas coisas, por exemplo, como sendo essa proteção divina nos mostrando o caminho. Por exemplo, nós temos o livre-arbítrio e fazemos escolhas. Vamos dizer que, sei lá, a gente resolveu comprar uma casa, né? A gente está com um dinheirinho guardado e resolveu comprar uma casa. E aí a gente vai procurando, né, aquela casa dos sonhos e tal, e aí a gente acha uma que é a coisa mais linda, maravilhosa, perfeita, do jeitinho que eu queria. Custa bem mais do que eu estava esperando, mas eu vou tentar essa daí mesmo. E aí a gente precisa, né, aplicar para um financiamento. A gente vai lá na Caixa Econômica, preenche toda aquela papelada, faz aquela burocracia, mas a gente não consegue o financiamento que a gente precisava para conseguir arcar com aquela despesa. E se a gente tiver que desembolsar mais do nosso bolso, fica muito pesado, é impagável. A gente vai em outro banco e tenta de novo e também não dá certo. E vai no outro, tenta de novo e não dá certo. Putz, mas a gente pensa, mas essa casa é tão maravilhosa, é a casa dos meus sonhos, é como eu sempre visualizei. Mas a vida não tá deixando, né? Porque é sempre assim, quando eu fiz tudo que estava ao meu alcance fazer e por questões externas não está dando certo, não está funcionando, não é porque eu não fiz o suficiente. Muito provavelmente é porque não é esse caminho a seguir. Isso foi um exemplo hipotético que é para tentar fazer encaixar nessa história, mas pode ser que o motivo seja outro, que, né, a nossa vida ela é muito colorida em termos de possibilidades. Existem inúmeras possibilidades, mas essa é uma das possibilidades, né? Vamos trabalhar com ela. Então, a gente precisa, em situações como essa, em que portas se fecham, apesar de todos os nossos esforços, reconhecer que talvez então não é essa porta, é a do lado. Ou não é esse o momento. E aí, a paciência de José, de ficar lá aguardando até que venha uma oportunidade. A casa, nesse momento, está custando muito caro para você. Mas se você tiver paciência e aguardar, quem sabe não aparece uma nova oportunidade, você não acaba mudando de emprego, você ganha na loteria, vai saber. Tudo pode acontecer. E aí você não vai precisar se enforcar tanto e vai conseguir comprar a casa dos seus sonhos, ou não. Ou não era para você morar naquela região. Aquela região, daqui a uns anos, vai sofrer uma enchente terrível e vai levar tudo embora. Ou o ideal é que você more numa casa num outro bairro, porque ali que está sendo já montado um círculo de pessoas com as quais você tem alguma conexão e que vai desenrolar alguma coisa nessa encarnação. Seja, sei lá, um marido, uma esposa que você vai acabar conhecendo, seja um amigo ou uma amiga muito querido que vai fazer parte da sua vida a partir de agora, né, como vizinho ou vizinha. Gente, as opções, as oportunidades, as possibilidades são inúmeras, inúmeras. E a gente às vezes é muito teimoso e bate a cabeça e vai lá e faz o financiamento altíssimo, né? E faz o financiamento caríssimo e compra a bendita da casa e aí não dá certo. Aí daqui a pouco a gente tá devendo, aí a gente perde o emprego, aí a gente fica doente e não consegue mais pagar, vai saber, né? A vida estava tentando mostrar, não faz isso que não é o caso, não é esse caminho, e a gente insistiu, né? Então eu acho que José aqui ele demonstra aquela obediência que só a fé traz,
de respeitar essa porta que fecha, de saber sentir a hora de, opa, peraí, eu acho que não é esse caminho. Vamos confiar de que o nosso está guardado, né? Ter fé, ter a paciência de saber que não é na nossa hora, é na hora dele lá em cima. Gente, a fé é isso, a fé é confiança total, a fé é entrega, a fé é saber que tá tudo certo, apesar de não conseguir visualizar nenhuma possibilidade, né, na frente, nenhuma chance de alguma coisa funcionando, mas é saber que tá tudo sob controle, né? Nunca deixando claro de fazer o nosso máximo, de agir para que aquilo aconteça, né? Que é o dar o nosso. É como aquela história da Bíblia da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Porque Jesus, ele e a espiritualidade, né? A divindade, o Pai, Deus, Pai Celestial, eles estão aí à disposição para ajudar, para amparar, para fortalecer. A gente precisa pelo menos trazer os peixes e os pães, para que eles sejam multiplicados. O papel daqueles que estavam lá, dos discípulos de Jesus, não era sair pegando peixes e pães entre todo mundo e conseguir fazer. Não, eles precisavam trazer aquilo que eles conseguiam, aquilo que eles eram capazes. E aí eles trouxeram e Jesus foi lá e fez a parte dele. Ou seja, a gente faz a nossa parte e vem a espiritualidade e faz a parte dela. Essa interpretação eu acho maravilhosa e eu acho que talvez vocês que conhecem o The Chosen já devem ter ouvido falar, acho que chama Os Escolhidos em português, né? Que é aquela série sobre a vida de Jesus e dos discípulos. É muito legal, eu recomendo demais, já que a gente está falando de evangelho, né? E de histórias da época de Jesus, vale a pena. Pessoal, a gente está terminando então por hoje. Vamos fazer a nossa oração de encerramento. Se vocês tiverem água para fluidificar, podem colocar, tá bom? Fiquem à vontade. Mestre amado, muito obrigada mais uma vez por estarmos aqui, pela nossa disposição no estudo, na elevação de pensamentos e sentimentos, na conexão com outras almas aqui encarnadas e desencarnadas, para juntos aprendermos com o seu Evangelho. Obrigada pela mensagem de hoje, pela criação, né? Por estarmos criando a consciência, a capacidade de compreender como que o Senhor opera na nossa vida, como que a espiritualidade se faz demonstrar nas situações, nos nossos pensamentos, nas escolhas que nós fazemos, que a gente possa ter em nós fortalecido a capacidade de intuir através das mensagens que vêm do alto, que a gente use qualquer oportunidade que possamos ter de elevar as nossas vibrações, seja por atitude, seja por pensamento, seja por palavras, para permitir uma conexão maior com os nossos amigos na espiritualidade, que estão sempre lá para nos ajudar. Mestre amado, a gente pede, por favor, que nesse momento venha das fontes de luz mais limpas, mais puras da espiritualidade superior, a energia de luz e de amor e de paz para fluidificar as nossas águas que nesse momento são colocadas à disposição para receberem exatamente aquilo que cada um de nós precisa receber nesse momento. A gente sabe o que nos faz falta, mas a gente às vezes não sabe tudo. Então, mesmo aquilo que a gente não esteja pedindo nesse momento, por favor, Pai, se for da nossa necessidade, ajude-nos, coloque à disposição na nossa água, que ela seja fluidificada em nome do nosso Mestre Jesus.
Assim como nós pedimos, Mestre, também pelo nosso entorno, pela cidade onde moramos, pelo país em que vivemos e, consequentemente, pelo nosso planeta Terra, esse planetinha azul que a gente ama tanto, que a gente acha tão lindo e maravilhoso e que a gente gostaria de poder contribuir de alguma forma para que a vibração seja sempre de paz, seja sempre de amor, seja sempre de esperança, que cada coração do nosso planeta possa receber nesse momento uma luzinha de esperança, né? Que tudo vai ficar bem, que tudo está sob controle de uma força superior e de que nós estamos protegidos pela graça do nosso Pai Maior. Muito obrigada por tudo e que assim seja. É isso, pessoal. Nos vemos na próxima. Tchau.